militares não me deixam em paz! Não me deixam em paz! Não fui eu que disse. Foi o nosso imperador. Quanta dor, a infância do imperador. Pedro de Alcântara de Bragança e Bourbon. Claro que o nome dele era 1000 vezes maior que esse. Mas eu só tô dando uma resumida aqui só no nome. Fala pessoal, tudo bem? Você está no canal O Maurício Te Conta. Hoje o tema é sobre o bicentenário da independência do Brasil, que será amanhã, dia 7 de setembro. Então eu desejo a vocês um bom feriado. Esse vídeo está sendo gravado na terça-feira. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero mandar um abraço para os camaradas Luísa Girandu e Gabriel Cotas, ainda mais que foi aniversário dele nesse domingo. Então, meus parabéns, grande abraço para você, camarada, e você, Luísa, um beijo para você. Vamos pro vídeo, então. Pessoal, perguntinha rápida. Quantos brasileiros vocês conhecem que são poetas, artistas, linguistas, que estudam medicina, ciências sociais, que falam fluentemente 17 idiomas, que tem 14 sobrenomes, que foi tradutor, geógrafo, grafiteiro nas horas vagas e etc, etc. E Dom Pedro II recebeu a grande responsabilidade de sustentar e organizar uma nação jovem e independente e que teve como missão de vida elevar o Império do Brasil a um nível respeitado internacionalmente. Nascido no Rio de Janeiro, dia 2 de outubro de 1825, com apenas 1 ano de idade, Dom Pedro II passaria por um dos maiores traumas que uma criança pode ter: a perda de sua querida mãe, Dona Leopoldina. Mas Dom Pedro I, o pai, era uma pessoa que gostava de uma mulher, mais de uma mulher, e ao mesmo tempo, e anos depois se casou com ela, Amélia. E aí Leopoldina adoece e morre. Dom Pedro I se casa com Amélia. Eles se tornam um casal feliz, satisfeitos. Mas em 1831, que é a principal dessa história, Dom Pedro I pega um navio do Rio de Janeiro com a sua esposa para Portugal, porque sua família, que também governava Portugal, estava passando por uma guerra. Mas ele deixa seu filho aqui, no Brasil. Vai para Portugal, mas Dom Pedro II fica no Brasil, sendo cuidado por José Bonifácio, ou conhecido também como Patriarca da Independência. Assim começa a história de Dom Pedro II. Um imperador constitucional que defenderia até o fim a liberdade do Brasil. A vida de Dom Pedro, a partir dos 8 anos de idade, seria assim. Acordava 6h30 da manhã, tomava o seu café, iria estudar até as 10h30 da noite, tinha pelo menos 2 horas de intervalo. E José Bonifácio, seu tutor guardião, escolhia pessoalmente os melhores mestres para educarem Dom Pedro II. Mas em 1833, José Bonifácio é acusado de traição por rivais políticos e Dom Pedro II agora será cuidado pelo Marquês de Itanhaém. Então tivemos o governo provisório, que governaria o Brasil até o golpe da maioridade, que Dom Pedro II teria idade para governar. 18 de julho de 1841, Dom Pedro II é proclamado o então imperador do Brasil. Até que ele descobriu o que estava faltando: amor. Amor. Simplesmente amor. Então, Dom Pedro encontra o seu amor verdadeiro, ou também conhecido como Mãe dos Brasileiros. Estou falando dela, Teresa Cristina. Mas quando ela chega no Brasil, Dom Pedro II ficou, como é que pode dizer, espantado.
Porque quando ele viu ela na foto, era uma pessoa diferente. Mas quando ela chegou no Brasil e ele viu ela pessoalmente, ele achou Teresa Cristina. Deixa eu usar uma palavra aqui para não ser cortado. Feia pra chuchu. Mas Pedro sabia que tinha que ser um casal feliz. Então, eles deixam aquela barbaridade do Rio de Janeiro e vão pra cima. Porque eu digo pra cima porque Pedro dizia que quanto mais estão perto do céu, mais perto de Deus estão. E eles vão lá e quando não tinha mais pra onde ir, eles ficam e criam a famosa cidade de Petrópolis. Mas voltando ao Brasil, Pedro adorava se dedicar à educação. Ele até disse essa frase: se não fosse imperador, gostaria de ser um professor. Mas eu também concordo com isso. Pra mim, não existe, profissão mais do que você ensinar as futuras mentes. Não existe isso. Mas Dom Pedro se dedicava tanto à educação. Aqui, ó, tem até uma lista aqui, ó. Ele desenvolveu o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, a Imperial Academia de Música, o Colégio Pedro II, que é referência de ensino até hoje, a Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro, que tem até hoje lá. Tanto que o próprio Charles Darwin declarou: o imperador faz tanto pela ciência que até o mais sábio tem que demonstrar o maior respeito por ele. Mas a escravidão ainda estava no Brasil. E aconteceu exatamente isso. Veio então o decreto Bill-Lamberdin, que foi que os ingleses estão ameaçando o Brasil de invadir o território e acabar com o comércio de escravos. Mas Dom Pedro II acabou com o tráfico de escravos em 1850 com a famosa lei Eusébio de Queiroz. Mas Dom Pedro II estava triste, mesmo acabando com a escravidão. Ele se preocupava com uma coisa. Ele tinha perdido seus 2 filhos homens, Afonso e Pedro. Isso foi devastador para o imperador, que sofria diariamente com a sua perda. Mas teve 2 filhas, Isabel e Leopoldina. Sendo a mais velha Isabel, mas Dom Pedro II queria deixar sua filha o quanto distante da vida política. Mas Pedro também estava encarando uma coisa, a questão religiosa. Reclamavam ao imperador que a igreja estava cheia de maçons. Na época, maçons eram considerados grupos malignos. Pedro lançou a seguinte frase: gente, maçons são filhos de Deus. A igreja ficou espantada com isso que ele falou. Chegaram até a falar que Pedro era maçom, mas não era maçom, era cristão. Mas nada disso abalava Pedro. Guerra do Paraguai vencida, relações internacionais retomadas, novas estradas de ferro, mas um fantasma que abalava Dom Pedro há muito, muito, muito tempo. A então escravidão. Mas esse não seria o maior ato de Dom Pedro, porque não estaria sendo realizado pelas mãos dele. Seria pela sua filha, Isabel, pela Lei Áurea. Em julho de 1887, Pedro estava muito doente. Recebia tratamento na Europa. Mas antes de partir, deixou a sua filha, a princesa regente, no poder, Isabel. E antes de Dom Pedro partir, ele disse essas palavrinhas: é terra de meu país. Desejo que seja posta sobre o meu caixão se eu morrer fora da minha pátria. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço, se cuida e adeus.